Alô você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nessa semana vamos falar sobre um filme aí que tá revirando a cabeça das pessoas, dos fãs, dos que não são fãs. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, The Movie, Infinity Train. É o nome que o filme veio aqui pro Brasil com esse nome gigantesco aí. Tá fazendo o maior sucesso, recorde de bilheteria, desbancando um monte de filme aí nesse período complicado que a gente tá vivendo. Vamos comentar sobre ele aqui, referências, o que a gente achou, o que a gente gostou, se tem alguma coisa que a gente não gostou, vamos comentar também. E para falar sobre isso, estamos aqui com Denison Ghiseline. Mais um anime bom que não vai pro Oscar por causa que as pessoas são idiotas. Janúncio Neto. Boa noite, tudo bem? Vamos lá falar desse excelente filme. E eu sei porque que ele não foi pro Oscar, Denison. Beleza, conta pra nós. Também estamos aqui com o João Zodi. Boa noite a todos. Estamos aí para falar desse filme que pra mim é um dos melhores, né, filmes de animes que eu já assisti na vida. E que é também uma parte importante, um divisor de águas, né? A própria história do Demon Slayer aí. Vamos lá. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e eu tenho um segredo a revelar a vocês. Zod já tinha prometido isso a Zod, né? Hoje eu vou revelar, Zod. Ah, foi, né? Tem razão. Agora eu tinha esquecido. Vamos lá para o programa. Seguinte, antes de eu comentar desse segredo, vamos aos números, né? Do filme. Ele estreou no Japão ano passado, desde então está sendo um arrasa quarteirão lá, onde mais arrecadou dinheiro foi no Japão. Nos Estados Unidos ele também está arrecadando bastante, foram 41, quase 42 milhões de dólares nos Estados Unidos. No resto do mundo, 395 milhões, quase 396, no total 437 milhões, quase 438 na data de gravação desse programa, né? Então é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo, né? Só no Japão, desses 437, 368 milhões de dólares foi só no Japão. É dinheiro demais. É demais. No segundo colocado ficou os Estados Unidos com 41.900, né? Como eu disse aí. Quase 42 milhões. Em terceiros, Coreia do Sul, 16 milhões de dólares, né? Aí vem Hong Kong, Austrália, México. Agora, diga aí, Janúncio, por que esse filme que a galera gostou tanto não foi indicado ao Oscar? Porque, assim, primeiro ponto, porque o Japão não escolheu ele, porque, assim, o Japão podia ter escolhido ele como melhor filme indicado, a ser indicado a melhor filme estrangeiro. Porque os países já fazem uma seleção interna para indicar o melhor filme estrangeiro, né? Então, o próprio Japão não selecionou essa animação como representante do Japão. Agora, falando tecnicamente só da parte que interessa, uma coisa que muita gente esquece é que o Oscar é uma premiação do cinema norte-americano, né? Assim, muita gente pensa que não, o Oscar representa o cinema do mundo todo. Não, o Oscar é único e exclusivamente para o mercado norte-americano. É uma premiação do cinema norte-americano e ele abre as exceções para filme estrangeiro. E aí, em animação, também tem a condição de um filme estrangeiro concorrer à melhor animação. No caso de Demon Slayer, o que é que houve? O filme, isso não é só para animação, ele tem que ser exibido nos Estados Unidos durante um certo período de tempo para ele poder ser apreciado pela Academia de Cinema do Oscar e aí ele ter a pontuação de membros da Academia para poder ser indicado à categoria de melhor animação. Então, qual é o lance aí? Kimetsu no Yaiba só entrou no circuito norte-americano, né, o Demon Slayer só foi para o circuito norte-americano praticamente nas vésperas do Oscar. Então não teria tempo dele atender às exigências da academia. Má vontade. Para ele, não é a má vontade.
é o interesse do distribuidor. A mesma coisa, por exemplo, por causa disso, a gente entende melhor porque o Ghibli ganhou o Oscar. O Ghibli só ganhou o Oscar porque a distribuidora norte-americana teve o interesse de ir buscar o filme lá, trazer para o circuito americano e no circuito americano ainda ter tido tempo dele ser apreciado pela crítica da academia e aí sim ser indicado. Não é o estúdio que manda. Tem que ser um distribuidor norte-americano que vai lá, pega o filme, e isso também depende, por exemplo, Luiz, a gente já viu muito filme do ano passado que entrou no Oscar esse ano. Por exemplo, filme de um ano anterior que acaba concorrendo, porque é o seguinte, é o tempo em que ele é colocado dentro do circuito americano e não o ano em que ele é feito. Agora eu vou revelar o meu segredo aí, o grande mistério. Já assim, tão rápido? Já. Vou deixar pro final, né? Não vou deixar pro final porque é importante falar logo no começo. Isso aqui. Falar logo no começo. Ah, então tá. Não é pra fazer o mistério pro final. Eu fui ver esse filme no cinema. Peste. Eu não disse? Pô, Eu não bicho. disse? E eu aqui, Acertei, levemente miserável. tentado, mas não tive coragem. Eu lhe chamei, mas você tá com seu filho doente, então não dava, né? Ah, foi mesmo. Tem razão, não podia. Então eu tenho dúvidas sobre a sua Aí apreciação que do vem cinema. uma questão. Vou explicar. Esse assunto foi muito polêmico no Twitter. Muita gente reclamando que tem influenciadores de anime incentivando a galera a ir no cinema assistir o filme. Eu só fui porque aqui eu moro em João Pessoa, é uma capital relativamente pequena comparada a Recife, Fortaleza, João Pessoa, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, entendeu? É uma cidade pequena. Aqui, apesar da gente ter poucos cinemas, os cinemas estão extremamente vazios. Ninguém está indo, certo? Peguei uma sessão de 2 horas da tarde, não tinha ninguém, fui com um amigo meu. Então, assim, não tô incentivando ninguém a ir ver no cinema, tá? Inclusive, vou dizer por que eu não recomendo. Não sei por que a distribuidora parece que botou a tradução da legenda no Google Tradutor. Ah, bicho, não acredito não. Péssima legenda. Pra você ter Nossa. ideia, no título Kimetsu no Yaiba, eles traduziram como Kimetsu não Yaiba. O no traduziram. Não, Kimetsu não Pois Yaiba. Pra você... Nem as legendas de fansub, né? Foi o primeiro erro que eu notei grave. Durante o filme tem muitos problemas de concordância, frases que não fazem sentido. E, por exemplo, provavelmente essa legenda veio do espanhol, do México, provavelmente, porque tinha alguns momentos que tinha aquela exclamação de cabeça pra baixo no início e normal no final, em algumas frases. Uhum. Então, péssimo. Por isso que eu não é um filme muito bonito? Mas a legenda incomodou demais, velho. Muito mal feita. Não sei o que passou na cabeça dessa galera. Horrível. Eu sei, deve ter pensado em economizar dinheiro. como é que ele se veste numa obra desse jeito, gente? Não. É aquela coisa de tentar pegar a grana fácil. O que pode ter acontecido, chuto eu. A empresa que ele tá lidando com isso no Brasil deve ser muito pequena. Estou chutando, tá? E ela é uma empresa maior lá fora, porque se eu não me engano é a Aniplex que levou para os Estados Unidos esse filme. Aniplex. Então eu acho que a Aniplex tá tentando colocar esse filme aqui. Aí devem ter botado alguém não muito experiente para fazer a legenda de qualquer jeito e jogou aqui no Brasil. Entendeu? Na Não- verdade, a Aniplex é o licenciante no Ocidente. Então pode ter Tudo sido que algo vem no- assim. assim, se alguém daqui, que eu também não faço ideia quem possa ter sido, pegou esse filme, pegou lá da Aniplex, que ela é quem tem o direito de distribuição fora do Japão, no Ocidente, e aí a Aniplex liberou. Agora, se a legenda fica por conta da Aniplex ou da empresa brasileira que pega a licença do filme, aí eu não sei dizer. Eu vi na Cinépolis e até onde eu sei a legenda é padrão para todos os cinemas. Então se alguém for ver no Cinemark, deve ter a mesma legenda. De início eu pensei que era de português de Portugal, tá? Seria menos ruim. Mas
Seria menos ruim. Mas depois eu percebi que era algo bizarro vindo de algum país de língua espanhola. Provavelmente o México, que é um dos poucos de língua espanhola aí que o filme tá em cartaz. Então, muito decepcionante que um filme desse calibre tenha tido esse tratamento pela empresa ou o representante no Brasil ou a empresa lá fora que mandou de qualquer jeito pra cá. Mas geralmente, Muito mesmo, muito triste. anime e mangá é tratado assim, que é muito difícil a galera vir com algo mais trabalhado. Você mesmo disse que tava rolando o filme do Fate, né? Teve aqui uma sessão de um dia, às 4 da tarde, sem nenhuma repercussão, sem nada. Pois é. Então, assim, o filme é maravilhoso, é uma experiência realmente incrível, o som no cinema é outra coisa, é outra parada. Mas essa questão da legenda realmente decepcionou bastante e tira um pouco, sabe? Porque de vez em quando é uma frase sem sentido, é um negócio que foge do normal. Como fazia tempo que eu não via a série, tinha coisas que eu ficava na dúvida se era uma tradução mal feita ou se era realmente aquele nome que era utilizado. Então, assim, muito decepcionante, velho. Quem não viu, eu acho que tá no lucro. Você perde a experiência de cinema, mas não perdeu muito, não. E A legenda os golpes realmente... foram traduzidos ou foi a tradução do Google mesmo? O quê? Os golpes foram todos traduzidos. Agora, se é a tradução, por exemplo, que a Crunchyroll trouxe pro Brasil, eu sei que, por exemplo, Pilar continuou o mesmo Não, nome. a tradução do Certo? Crunchyroll é Hashira. Eles não traduziram pra Pilar, não. Não, é Pilar. Eu vi hoje. Ai, que droga. Não, eu vi hoje, Não, Zóio. mas Era Pilar. eles devem Pilar do ter Fogo. atualizado, porque quando saiu a primeira vez, a tradução era Hashira. Tanto os Hashiras, que são pilares, né? Quanto os duas demoníacas, que eram os Kizukis. Eles devem ter adaptado depois. Como é no Simulcast lá, né? Quando a gente assiste, aí pode ser que eles tenham depois atualizado para uma legenda oficial, né? Eu sei que eu vi hoje, eu até fiquei na dúvida, eu fui ver, eles chamam o cara que vai na missão. Eu fui exatamente ver esse último episódio que chama o Regoku de o Pilar do Fogo. Entendeu? Tem isso lá. Então, assim, isso aí já me acalmou, porque eu não lembrava. E os demônios no filme é chamado de Oni normal e chama os mais fodão lá de os crescentes. Crescente, Demônio crescente, né? A tradução é lua demoníaca, né? Mas tudo bem. Traduziram como crescente, porque tem aquele negócio do minguante, né? Lua cheia e tal, eles são como os crescentes. Os inferiores, né? Kizuki superior, Kizuki inferior. Mas você claramente vê que assim, é triste o que fizeram com a legenda. Triste, decepcionante mesmo. Mas como eu repito, não tô incentivando ninguém a ver. Aqui é uma cidade pequena, que ninguém está indo pro cinema, uma sessão 2 horas da tarde vazia, entendeu? Aí não... Por exemplo, se o Luiz tivesse me chamado, eu não teria ido. Mesmo eu vacinado e tudo mais, não teria ido de jeito nenhum. Então, quer dizer, é uma opção única e exclusivamente de Luiz. Exatamente. Não tô fazendo campanha, não tô sendo pago, não tô incentivando ninguém. E devido a esse problema na legenda aí, que eu não recomendo ver mesmo. Mas se você quiser ter a experiência não vale e tal, o risco, né? é algo único. Não vale o risco por causa desses problemas técnicos. Então, indo agora pro filme, João Zod, isso aqui você acha que vai virar tendência? Porque esse Mugen Train, né, o trem infinito, é um arco do mangá que foi adaptado para o filme. Isso. Né? A gente não sabe se, por exemplo, Dragon Ball Super ainda tá um mistério do que será o próximo filme, mas ninguém sabe se vai ser uma adaptação de um arco do mangá que não vai virar anime e vai virar filme. Não, eu quero saber se você acha que isso aqui já é uma tendência, se vai virar uma tendência de arcos do anime não virarem episódio e virarem Rapaz, filme. eu acredito que sim, né? Isso já tá acontecendo com o Jujutsu Kaisen, né? Já tem um anúncio do final do ano do filme do Jujutsu capítulo 0, né? Que é a aventura lá do que acontece um ano antes dos eventos que iniciam o mangá. E que, assim, apesar de ser um prequel, ele tem uma importância grande, né? Nos eventos que vêm a seguir. E isso aí parece até também criado de maneira planejada, da mesma forma que foi o Kimetsu no Yaiba, né? O Demon Slayer. Você tem a série que vem
com a qualidade alta, atrai uma quantidade muito grande de fãs, certo? E em seguida, você lança um filme que é um arco oficial do mangá, que é uma experiência diferente. Geralmente, quando a gente vai ver filme de anime e mangá, no geral, geralmente são histórias originais. Raramente isso acontecia. E agora eles estão começando a investir. Por quê? Talvez, acredito que eles não imaginassem nem que tivesse uma repercussão tão grande como aconteceu com Demon Slayer, né? Que foi um batedor de recordes aí, em questão de números, né? E arrecadações. Então, acredito que eles vão fazer isso de uma maneira mais planejada. É tanto que já foi anunciada a segunda temporada de Demon Slayer, embora não haja data de lançamento. E tudo isso é planejado, porque o filme vai para o cinema, o filme arrecada o valor, o filme sai em Blu-ray, para que as pessoas que não puderam ver no cinema assistam a versão Blu-ray, e em seguida possam acompanhar a história que vai seguir, né, a partir do... Inclusive tem uma parte que eu pensei que eles iam acrescentar, que o filme termina num momento lá, bem dramático e tal, e tem um momento também mais dramático, assim, que é como se fossem os resultados dos eventos do filme, né, que não foram colocados, que é o primeiro momento que vai ser trabalhado na segunda temporada do mangá, assim, e quem não, do anime. Provavelmente. Consequência, e assim, quem realmente não puder assistir o filme, for assistir o anime, quando sair a segunda temporada, vai ficar, assim, sem entender o que está acontecendo, né? Sem entender o que está acontecendo. Porque, tipo, depois que acontece o evento lá, que o Rengoku manda a mensagem, né, pelo Tanjiro, ele vai lá visitar a família do Rengoku. E isso não tem no filme. E tem até um negócio que eu vi no último episódio da primeira temporada. Alguém cita que o pai do Rengoku sabe fazer a parada da respiração do fogo. Então é por isso que eles resolvem mandar o Rengoku na missão do trem infinito e mandam os meninos junto. A parada assim. Não foi bem assim, né? A galera pega e diz para o Tanjiro, né, que seria interessante, ninguém tem conhecimento que existe uma dominação, uma respiração do fogo, e aí eles sugerem que ele procure o Pilar das Chamas para talvez ele tenha alguma informação a respeito disso, né? E aí ele vai por causa disso. Só que aí os corvos lá, né, foram também, acho que uniram o útil ao agradável e colocaram os três na missão do trem, né? Junto com o Rengoku. E o lance do Dragon Ball também, eu ia dizer também, não sei se vocês viram, quando o anúncio saiu do Dragon Ball, tem um comentário do Toriyama, né? Que diz que ele vai fazer o roteiro, que é uma história original. Ah, é original? Mas, que é uma história original, mas que provavelmente vai ser algo como o Broly, né? Ele vai ter uma referência no universo novo que estão criando do Super, né? Sim. Em algum maior ou menor grau, né? Se eles vão adaptar algum arco, eu acredito que não, porque eu não acompanho Dragon Ball Super, mas me parece que os arcos que vêm a seguir do Torneio do Poder, eles são arcos bem longos, né? Que eu acho que não dá pra adaptar em um filme. Mas o Trem Infinito aí me surpreendeu. Até a questão do humor dele é bem balanceada com o drama e tal. Eu não chorei, tá, Zod? Que pena, velho. Eu acho que esse filme só é bem apreciado se você chora desesperadamente. Não chorei. Não é pra tanto, não. Um amigo meu que foi comigo, ele já tinha visto na internet, aí ele foi ver de novo comigo e chorou do mesmo jeito. Velho. Eu choro desesperadamente. Se eu assistir, eu choro de novo. Eu acho muito emocionante ali. Zod, você é um cara muito... A mensagem que passa ali é muito forte, velho. Acho... Não, isso aí, assim... Não tenho dúvida na qualidade da história, tipo assim... E casou muito bem, porque... tipo, tudo conspirou para que esse filme atingisse o resultado que atingiu, né? Porque, assim, os arcos da série são todos muito bem definidos, né? Para quem acompanha o mangá, então tá tudo tranquilo. Quando anunciaram que o longa seria a sequência, vamos dizer, a sequência natural do e anunciaram no último episódio, né? Série, saiu a propaganda no final. Episódio, exato. Então aconteceu o quê?
quem já conhecia ia querer ver isso no cinema, porque já sabia o que viria por aí. E quem só acompanhava o anime, ou foi ver o mangá, ou foi comprar o mangá e ver o filme também, né? Então meio que assim, era um convite direto para o público japonês ir ao cinema. É assim, é aquela coisa, né? Ou você vai ou você vai. Então, ou o cara ia comprar só o mangá, ou de ia fato, comprar ainda o cria mangá e essa ver o lógica filme, da né? obrigação E aí mesmo, né? também, Se você não é uma pessoa que consome mangá, para você poder seguir em frente com o anime, é quase que uma obrigatoriedade. E aí ainda teve o fator pandemia, né? Que diminuiu muito. Muitas estreias de muitos filmes tiveram datas mudadas. Então assim, para o bem e para o mal, o Kimetsu no Yaiba, né, no cinema japonês, ele não teve outros grandes concorrentes, no sentido não de qualidade. Quando eu digo concorrente, eu digo assim, que poderia minar o público, tipo, dividir o interesse do público. Hoje eu posso ver Demon Slayer, ou então eu vou ver Evangelion. Filme de Evangelion, todo mundo sabe o quanto ele mudou de datas, né, de estreia. Então aí as opções que tinha no cinema era Demon Slayer ou Demon Slayer. Exatamente. Denison, você se emocionou aí com o filme ou você riu mais do que se emocionou? Nem riu. se emocionou? Não. Ó, eu vou falar uma coisa. Todas as qualidades da série de televisão estão ali. Você vê a tangível paz de espírito plena e reluzente do Tanjiro quando invadem a mente dos personagens. Aí você vê aquela serenidade inconcebível para alguém que sofreu como ele sofreu ali, sabe? Você vê isso ainda na alma dele ali dentro. Isso é incrível de ver. Eu pensei que apareceu os personagens Isso de tá Evangelho ali fazendo parabéns, Tanjiro. Parabéns, Tanjiro. Sim. Isso, assim, Porque esse aqui é o grande diferencial do Tanjiro, né? né? Você vê que a vida simples que ele teve, mas cheio de amor da família dele, fez uma diferença absurda na psique dele. Né? Você vê os outros personagens, cada um com suas personalidades ali mantidas, porque não tinham por que tirar, mas você vê elas ainda bem colocadas, não como meros coadjuvantes, mas personagens que ajudam a história a acontecer. Isso continua ali. É um filme que você tem a graça dele, porque os personagens continuam gritando como se tivessem num clipe do Linkin Park, sabe, sem parar. Isso continua na série. Eu acho isso estúpido, mas faz parte do charme da série, né? Isso tá tudo ali, mas ainda é um episódio comprido da série sem novidades. Desculpa. É muito bom você ver o heroísmo, é muito bom você ver a dedicação, é muito bom você ver os efeitos especiais que estão ali, é muito bom você ver o desenvolvimento dos personagens, você entender como é que aquelas pessoas foram entrar naquela conversa do Oni para prejudicar os heróis. É fácil de você entender se você pensar um pouquinho, porque ele não explica, mas ele demonstra o porquê que eles estão ali fazendo aquilo de ruim para os personagens. Está tudo muito bem feito. Só que eu assisto o filme e falo, bem feito e acabou. Eu não achei essa emoção toda que as pessoas estão falando. Eu acho que eu vi uma grande vitória para a série, para ele ser mostrado aonde ele chegou, né? Poder ser contado de forma resumida, mas dinâmica, no longa-metragem. Mas desculpa, gente, eu não tô vendo essa graça toda. Assim, eu não fico emocionado como o Zod de Lacrimeja e tal, mas eu achei assim, é um filme bastante triste, principalmente daquele sonho do Tanjiro, né, dos familiares, etc, e ele tendo que deixar a galera pra trás, e a apresentação aí do Rengoku, um aprofundamento na história dele, e tendo um final triste daquele ali que eu não queria que isso acontecesse, né? Uma outra coisa boa, eu assisti o filme sem spoiler, não fui ler quadrinho. Então você realmente Deletei aproveitou o máximo possível mesmo. Eu também, eu vi sem spoiler também. Eu só sabia que a galera se emocionava, mas não sabia com o que, né? O que aconteceu. Isso. Agora,
saber que o herói ali morria daquele jeito ainda por cima, ainda passando aquela mensagem nos últimos respiros dele, pô, com certeza isso é maravilhoso. E ter visto isso sem spoiler ainda, porque eu não li o mangá, não peguei nada. Foi ainda mais marcante. Foi uma ótima experiência. Mas assim, o filme, ele é uma crescente com uma curva assim. Vai. É porque tem uma enrolada ali no sabe? meio naquela parada de o corpo do demônio se juntou com o trem. Né? Aí Eu posso tem uma explicar enrolada. um pouco sobre essa estrutura também, sabe? Que isso aí é a estrutura do mangá, que vem do Kishoken Tenketsu. Aí eu posso explicar um pouco sobre como funciona. Aham, é. Sim. Eu admito que possa ser isso, mas... gente, ele tirando os efeitos especiais que a gente já vê da televisão, você nota na qualidade das texturas, na qualidade dos panos de fundo, do desenho dos personagens. Isso é só um capítulo do mangá que foi estendido, gente, do anime. Não tem nada de especial ali. Assim, o que me chama a atenção desse filme é o seguinte. Ele realmente é uma sequência direta do que a gente já viu no anime. Aonde tá o diferencial dele em relação a todo o resto? A gente acompanhou na série o quão diferente Tanjiro é de todos os outros protagonistas de Shonen que vieram antes dele. Sim. Tanjiro é um personagem Não só completamente Tanjiro, né? O fora trio da de protagonistas é bem porque ele diferente. tinha tudo. Não, eu digo, eu foco muito só nele, assim. Então, assim, ele tinha tudo pra ser um Ichigo da vida. Mataram minha família, eu quero ser um cara que vai matar Onis e pronto. Já tem esse personagem dentro do Kimetsu no Yaiba, do Demon Slayer, né? Já tem esse personagem que preenche essa vaga, que é lá o cara que lutou com ele, que bateu na menina lá no teste de admissão e o Tanjiro interferiu. Aquele ali é o típico protagonista de Shonen que tinha antes de Demon Slayer. É o cara que foi traumatizado, alguma coisa na vida dele, e ele tem como objetivo da vida exterminar e ser movido pela vingança. Então esse personagem já tem dentro de Demon Slayer. E Tanjiro, ele é aquele cara realmente, é o protagonista diferenciado de tudo, porque apesar dele ainda ter o sentimento de justiça que impulsiona ele em relação à família dele, a tudo mais, ele ainda é um cara que carrega com ele uma compaixão fora do comum. Isso já o mestre dele já tinha percebido, né? Isso é trabalhado na série também, porque ele não consegue então, assim, nutrir ódio nem pelos Onis, né? Mesmo sabendo que eles foram causadores da morte da família dele inteira, mas quando ele derrota um Oni lá... Então, isso é interessante no Tanjiro, porque ele sabe, porque ele tá vendo ali, ou pelo menos o que ele percebe desse universo, é que esses demônios foram concebidos não porque eles queriam ser aquilo, mas porque eles foram transformados nisso. Você pode até pensar que existem pessoas perversas que se viram empoderadas e estão seguindo com isso. Mas isso, com certeza, em Kimetsu no Yaiba, é o chefão final. Porque o cara ele tem, com certeza, a maior aura de olhem pra mim, eu sou Deus, o que eu digo é incontestável. Sabe? O cara é o cara que se pôs num pilar e falou para todos eles que são inferiores e ele é o único superior que tem ali. A gente pode ver isso nos últimos capítulos, quando tem aquela reunião das luas inferiores naquele universo paralelo, né? E esse cara é um vilão maravilhoso nesse ponto, porque o cara realmente se pôs no pedestal que ele pode demonstrar isso. E a série demonstra muito bem. Ele é um vilão também, como há muito não via nos animes mangás. Ele é um vilão pesadíssimo. Sim. Não, que eu não via na cultura pop. Ele é... Um vilão que eu não via na cultura... Darth Vader não conseguiu fazer isso, o que ele fez. Tá? E nomeiem quem você quiserem. Tá? Eu não consigo lembrar um personagem com a soberba desse cara. Ele fala, o cara tá errado de todo jeito, né? O Kizuki lá. O cara não pode. Gente, é inacreditável a soberba desse vilão. É inacreditável que nós conseguimos ver um vilão não clichê com essa soberba. Tá? A gente reclamou muito da estrutura do mangá, de como ele é feio, de como ele é mal contado no começo e etc. E como a empresa de animação consertou esse começo da história.
no anime e etc. Mas, gente, ver esse vilão ali, e aí ele foi muito mal explorado ainda na série, a gente quase não viu nada dele ainda. Mas vai ver muito. Ele deixou uma presença, né? E você vê nessa estrutura das luas superiores, que os caras estão aí há séculos matando todo mundo e ainda não foram substituídos. E finalmente a gente vê um dos bichos aí brincando de bater e fez aquele estrago todo. Eu quero muito saber como essa história vai continuar. Eu já tive um spoiler do final que me deixou. Sabe o melhor de tudo? Que isso não é spoiler. Então, mas eu tive um spoiler do final da série, ali das cenas de luta, quando os Ashira se unem, os pilares se unem pra bater nos bichos. E eu já Foi um spoiler que você. O que eu tô imaginando que circulou, né? É um spoiler fake. Não, mas foi alguém que tava comentando o final da série no vídeo. Então eu me arrependi de ter visto porque eu não sabia o conteúdo. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre a série e algum idiota foi contar o final, as cenas finais. Droga mesmo. E olha que o final é extremamente emocionante. Né? Tá na lista dos melhores que eu já vi. Faço ideia. Mas, poxa, gente, que bom que tá surgindo coisas assim. E você tem essa nomenclatura ocidental que está mantendo a nomenclatura japonesa como Oni e não traduzindo como demônios, porque é muito fácil cair no país como o Brasil, que tem esse cristianismo mal desenvolvido aqui, onde tudo é preto e branco, sabe? Não existe algo cinza para você entender o que é preto antes de ser branco, Jedi ou é antes de ser preto. Então, poder colocar um detalhe numa única palavra de uma cultura estrangeira que faça as pessoas parar para pensar, mas peraí, o que é o Oni? O que eles estão caçando? O que é isso? Eu preciso saber o que é isso para saber. Agora tem que ver também que a tradução ocidental é Demon Slayer e não Oni Slayer, né? Apesar de tudo. Sim, isso também. Mas só das pessoas criarem uma vírgula de pensamento ali e quem sabe se incentivarem a pesquisar uma frase a mais na internet, eu já estou tão contente. Porque você já está com uma obra popular desmistificando uma cultura estranha da nossa. Então que as pessoas se a gente for comparar um Oni pro japonês é como um Saci pra gente, né? A mula sem cabeça. É próximo a isso. Sim, é mais uma das criaturas fantásticas populares deles, né? Mas, assim, como ele tem chifres, como alguns são vermelhos, usam tacapes e tem caras animalescas, é muito fácil chamá-los de demônios como os demônios cristãos, né? Então... Mas, assim, qual foi aquela das crianças, né? Se elas vão ter continuação aí na série ou simplesmente acabou essas crianças ali? Não tem relevância não. Até porque aquilo era uma forçação de barra do Kizuki lá, né? Do Low inferior. Sim. Não aparece mais ninguém com poder ilusório como aquele não, pra apelar, né, para o íntimo dos personagens não. O sonho lá agora é só matança. O sonho do Zenitsu e do Inosuke também, muito divertido, muito bom. O Zenitsu é o cara que anda com a Nezuko, né, namorando com ela, de mãos dadas e tal. E o íntimo do coração dele é escuro, porque só ela consegue... entrar lá. Iluminar, Gente, isso foi... Não, você é um personagem magnífico, é muito engraçado aquele cara. Meu amigo. Gente, esse cara, se ele tivesse treinado 2 passos a mais com o avô dele, ele seria tão absurdo, mas tão overpower. Ele já é overpower, né? Porque ele precisa entrar num estado de auto-hipnose quase, de subconsciência. O Inosuke até fala... É forte, é praticamente assim. O Inosuke até fala, era bom você continuar dormindo então, né? Não acordasse. Ele não fala isso nessa parte não, pô. Ele fala numa fase lá na frente. Lá no final do filme. Mas assim, o legal dele é que ele tem todo o potencial, tecnicamente, para ser mais forte que o protagonista, né? E eles criaram um mecanismo que eu acho que é muito bacana para a construção dele, porque tipo, ele é um cara que quando mostra o treinamento dele com o avô, então assim, ele é um cara que continuou o treinamento pelo amor que ele tinha ao avô dele, né, ao mestre dele, né? Então assim, ele em si é uma pessoa
aquele cara que a gente vê. Não é que ele é um covarde inveterado, não. Ele é uma pessoa normal que não está disposta a se sacrificar e lutar contra essas criaturas. Mas aí dentro dele se criou essa outra persona, né? Vamos dizer assim, que tem esse poder, e ali é somente a primeira postura do trovão e do raio. Respiração do raio. Do raio, né? Então aquela Ele ali só é usa só essa. a primeira. O mais legal é que ele termina a série só imagine usando isso. essa, viu? Quero só dizer que ele não sério? aprende mais nada. Bicho. Caramba. Você vê o nível de Pra apelação você da ver primeira como o respiração, viu? Ele só Termina a precisou da série, ele primeira. só aprende essa respiração, esse movimento. Mas faz sentido com o personagem, né? Não é que só- Ele desenvolveu com maestria. E outra né? coisa, a única coisa que vai evoluir ao longo da série, o que dá a entender, Zod, é o corpo dele, né? Quando a gente vê naquela fase lá do treinamento, quando eles vão pro quartel lá dos Demon Slayer, né? Então ele passa por aquele treinamento, então assim, o corpo dele se fortalece. Recuperação. Ele passa Eu ainda por uma quero dizer recuperação. outra, viu? Que ele Sim, não mas usa ele tem aqui que em passar Civil. pelo... Mas ele não passa também pelo aquele mesmo treinamento que o Tanjiro passa de quebrar a cabaça Sim, com é o de manter a respiração de constante. correr, né? se movimentar e tal, né? Então assim, o corpo dele se fortalece e se fortalecendo deixa aquela primeira postura ainda mais poderosa do que ela já era, só pelo fato do corpo dele estar mais treinado. E o Inosuke também é outro interessante. Engraçado porque ele também aparenta ter duas personas, né? Porque quando ele tá sem a máscara, você não consegue imaginar ele fazendo aquelas piadas, aquelas ações dele Mas ele faz, é a mesma sem coisa. a máscara, Sim. né? Consigo, Faz. não faz. É porque faz, você... faz. Só não vê as caretas. É. Só vê Não, as a ele caretas. faz, mas fase- não é a mesma coisa, né? Não é a A mesma próxima coisa. fase, inclusive, que é a primeira fase do anime agora, quando voltar, é uma fase inteira com ele sem máscara. Olha aí, Ele só um usa a milagre. máscara no combate final lá. Porque eu achei assim, o bicho não perdeu a máscara em nenhum momento, né? E é um dos trunfos dele no filme, é ele tá usando a máscara, que o demônio não conseguiu fazer ele dormir lá com É. as últimas, com as Porque ele habilidades não consegue finais, né? saber onde tá o direcionamento do olhar dele. Cara, esse dublador eu acho ele tão versátil, esse cara que faz o garoto, porque ele já foi fazer o Soma lá do Shokugeki no Soma, que é um desenho de cozinheiro. O dublador, né? Do É o sabe? Yoshitsugu Matsuoka. Eu, Esse cara é particularmente, bom pra não consigo caramba, nem eu não reconhecer esperava. do dublador. Olha não só, ele Consegui fez o lembrar, Kirito do Sword Art Online. não. É, não, pô. Sim, Caramba, é, pô, cara. não parece Então, não. Salve, Pois é, não parece mesmo não. Surpreendente. me salve, querido. O cara tem um trabalho de voz tão esganiçado naquela garganta dele quando ele fala como aquela postura de javali dele. gente, Ele faz o muito incrível. Takashi Mitsuya em Tokyo Revengers. Ele faz o Yosetsu Awase em Boku no Hero. É, Ele faz Ultimate Mekamaru em Jujutsu Kaisen. é o Mekamaru. É muita coisa que ele faz mesmo, assim, bem diferente. Caramba, ele é bem diferente mesmo. Dá pra você imaginar que é o mesmo cara, não. Em Caramba. Golden Kamuy ele faz Uzami Togishige. Em Genshin Impact ele faz a voz do Xiao no jogo, né? Aí tem o do Shokugeki no Soma aí, que é o Soma aí que Denison falou, tem o Kirito, é muita coisa. Ele faz até a voz de mulher, ó, ele faz a voz da Nicole Ascart em My Next Life as a Villainess. Que coisa, bicho. Tem muita coisa aqui. Ah, não, olha, a série Kimetsu no Yaiba feito pelo estúdio de animação, nossa, é um primor. Os caras capricharam, a gente soube que eles têm seus problemas com a empresa por causa de pagamento, por causa de trabalho excessivo, etc. Mas o resultado que eles deram, cara, é muito incrível. É muito incrível. A série, por sozinha, já é uma vitória. Sabe de quem ter ele saído, faz na minha também? opinião. Ele faz aquele cara em Mob Psycho 100, o Tokugawa, o cara do cabelo, que fica careca e depois fica com a perucona. Sim, sim. Ah, eu não assisti ainda. Vocês falam tanto dessa Vale a série, tem que pôr pena, na lista, viu? assista.
É muito bom mesmo. Surpreendente, assim, a atuação desse cara. E realmente algo totalmente diferente de todos os outros personagens, né? É algo inédito aqui que ele tá fazendo no Inosuke, né? Muito divertido. E é uma coisa que a gente tem que falar muito bem de desenho japonês, como geral, porque por mais que a gente veja histórias repetidas, assim, roteiros semelhantes, formas de contar de roteiro que tem as mesmas fontes, como ainda a gente consegue ver nessa cultura personagens tão originais saindo. E é uma indústria com uma produção enorme de coisas. E a gente não consegue acompanhar 20% disso anualmente. E no final eu deu uma vontade de rir, apesar de ser muito triste a cena. É o Inosuke chamando o Tanjiro pra treinar. Todo mundo chorando, ele, vamos treinar, vamos Ela é a lutar. cena mais emocionante que eu acho, porque ele é um personagem tão grosso, né? Tão bruto ao longo da história, que você pensa que ele não sabe nem chorar. E, cara, de onde ele veio? Por que ele age como se fosse o garoto abandonado criado por Javali, gente? De onde vem aquelas Ele aprendeu técnicas, só. sabe? Não se Só. Ele é autodidata. Ele Inclusive, é o né? mesmo, né? autodidata. Inclusive, Sério? o nível de força entre ele e o Tanjiro e o Zenitsu, ele é infinitamente mais fraco, né? Porque não existe técnica ali. Ele simplesmente dá um golpe de uma forma e deu um nome. E transformou em respiração da fera, né? Que ele chama. Respiração da fera. O que eu acho legal é o episódio dele receber a espada. O cara entrega lá a espada. Nossa! Aí ele. O bicho Ele pega, puxando a faca pra leva matar o Inosuke. pra uma pedra e. É muito legal. E é aquela parada que no sonho dele, ele era o que é a líder graça da do- equipe, né? É Aí tem o Tanjiro como o Tanjiro lá, o Pompoco, né? porque a lógica do alfa, né? Ele é como se fosse os animais lá, ele é o alfa lá. E todo mundo vive pra E servir mesmo- ele. E mesmo. Na verdade, ele É. se enxerga pra tudo, né? O espírito combativo dele coloca ele Inclusive em essa é qualquer outra situação. cena que me deixou muito emocionado, porque é exatamente por isso. Ele sempre se coloca no patamar acima de todo mundo e ele reconhece a insignificância dele ali naquele momento, ali de não poder ter feito nada, né? Sabe qual que é o problema, o problema dele? É que ele nunca enfrentou nada tão difícil até encontrar Isso essa que galera. eu tava até comentando com o Janus esses dias, que é uma divisão ali. Eles eram crianças naquele momento ali, e dali em diante eles têm que se tornar adultos, sabe? Porque o mundo que eles vão enfrentar dali pra frente é muito pior do que foi mostrado, sabe? Aquilo ali é só a ponta do iceberg. Vamos lembrar como é que é lá, né? A seleção dos alunos, que eles mandam 200 pra uma montanha e sai 4, 5 no final. Gente. E literalmente manda pra morte. Né? Assim, só volta quem. Cara, quando tem aquele arco lá do treinamento que você descobre aquela história daquela pedra, ali é um momento ali que você descobre que aquela galera todinha já tinha morrido, né? Aqueles dois e todos os outros, né? E o bicho vai lá e liberta o espírito deles. Porque o espírito deles estava preso ali, não necessariamente pelo Oni, né? Porque o Oni não tinha poder de prender espíritos, mas simplesmente porque eles tinham morrido em agonia, né? Isso. E não tinham completado o objetivo Eles deles estavam de vida, presos né? pela responsabilidade que Eles se eles transformaram deixa em eu perguntar uma maldições coisa. de Jujutsu Kaisen. Zod disse aí que esse filme aqui, esse arco aqui do trem, é uma virada pra eles. Mas eu já tinha interpretado que essa virada era depois daquela missão dos demônios família lá, da aranha e do resto da galera. Porque depois daquilo todo mundo fica arrasado, inclusive o Inosuke, que ele fica lá na caminha dele deitadinho, totalmente calado, sem agir muito, porque todos os três foram destruídos ali naquela missão, né? Todos os três ficaram totalmente arrasados Mas o Tanjiro, ali naquele arco ali no final, né? Quando termina essa missão da família lá dos Onis, qual é o lance? O Tanjiro, quando ele se recupera, ele é o primeiro a saber que ele é fraco e que ele precisa, e como ele está atrasado em relação aos membros
lá da ordem. Aí ele vai lá e começa a treinar por ele mesmo. E os outros não, os outros estão... O Javali tá totalmente aquela coisa, né? Perdeu e não sabe pra onde vai. E o Inosuke... Não, o Inosuke é o tá Javali, lá, é Zenitsu que é o outro. É o Javali, né? Zenitsu. O lourinho, como é o nome dele? Zenitsu. E o Zenitsu tá naquela, ainda tá se recuperando o corpo dele, né? E fica. E aí legal porque os caras usam de uma psicologia reversa nesses personagens. Que o Zenitsu é o ponto fraco dele, que é mulher. Né? Que ele é o mulherengo. E o Javali é aquela coisa, ele não suporta que tratem ele como um fraco. Tipo assim, ele sabe que ele é fraco, mas ele não quer demonstrar isso pra ninguém. E quando alguém insinua que ele é fraco, ele se revolta. Aí é quando eles começam a treinar. Tanto é que o Zenitsu tem uma desenvoltura muito maior, naquela prova da velocidade, com o mínimo esforço, né? Mas a diferença desse arco com relação ao filme é mais porque é o seguinte, apesar deles terem chegado todos à beira da morte naquele momento, chegou um pilar, que foi o Tomioka, e resolveu a coisa de uma maneira relativamente fácil, tá entendendo? E só quem viu aquele nível de força e percebeu também, o Inosuke viu quanto ele era forte também lá, e decidiu ficar tão forte quanto ele, e o Tanjiro, né, que é o que tava lá quase indo também. Só que aí, no evento do trem, além deles terem visto o quanto o Rengoku era forte, não foi perdida uma vida, salvou todo mundo lá, protegeu 5 vagões lá na Tora. Chega um inimigo lá e acontece o que aconteceu com o Rengoku, que aparentemente mostrou-se mais forte que o próprio Tomioka. É verdade. Sabe? Que Rengoku é elite, sabe? Dentro, como eu já disse, existe uma diferença de força relativamente alta entre os pilares, sabe? Tomioka é aquele que do início da temporada? É o da respiração da água, é isso. Certo. Que ele chega e mata o Rui lá, o Rui nem percebe que a cabeça dele caiu. Que ele usa lá a 11ª o meu amigo me respiração. disse que ele é um dos mais fracos dos pilares, né? Então. Tomioka é o mais fraco, pô. Então. Além de ser o mais fraco, ele é o mais recente, né? Como membro dos pilares. Por isso Não, que eu fiquei com essa mesmo. sensação, Zod, de. Beleza, salvou todo mundo, mas a perda do cara foi muito triste. E eu fiquei com raiva por causa disso, velho. Aquele bicho tava o tempo todo esperando o momento certo pra atacar. Ele apareceu do nada, não tem a apresentação dele, simplesmente ele aparece, mata o cara. Aí eu fiquei puto, velho. Isso aí você só vai entender no confronto final, lá perto do final da história do mangá anime. O que? O que ele tava fazendo ali? Porque o que é que acontece? Quando ele chega, ele diz uma coisa que passa extremamente despercebido, que ele olha... Primeiro ele pergunta o nome dele, né? Ele se apresenta, Rengoku Kyojuro, e ele vai e fala... Aí ele passa a tratar ele como Kyojuro, né? Primeiro, né? O primeiro nome. Já se mantém íntimo do cara, logo de cara. Aí diz, Kyojuro, você é muito poderoso e você está perto daquilo que é o território supremo. Que não explica nesse momento, mas lá na frente isso vai ser explicado, tá entendendo? E o Akaza, ele é um lutador. Ele não tem necessidade de demônio, de Oni, sabe? Certo. Ele não sai que nessa galera, os outros demônios matando aleatoriamente. Ele não é um cara que é totalmente submisso ao Muzan. Ele tá ali porque o interesse dele é lutar com os mais fortes. Certo. Aí você pega quando ele chega lá, porque você não conhece a casa ainda, mas quando ele chega pra ele, diz que Kyojuro, torne-se um demônio e poderemos lutar para sempre. Não é porque ele quer recrutar ele pra se tornar um Oni, ele quer ter um aniversário pra passar a eternidade combatendo, tá entendendo? Ele quer ter... Aí essa proximidade do despertar do Rengoku atraiu a casa até ali. Saquei. Tá entendendo? E isso é uma coisa que fica realmente subentendida, não explica, e você só vai entender quando o lance do território supremo é explicado na história. Entendi. E que é como se fosse um instinto superior, sabe? De Dragon entendi. Ball. Faz sentido. E o Tanjiro joga a espada, fica preso no cara e o bicho sai correndo. O cara levou a espada do Tanjiro? Levou, já é.
Meu Deus, Já já era era? só outra. Já era só outra. Não, não acredito não, Zod. É sério, é. Não, pera aí, pô. Aí é É. foda. Tanjiro é recordista e perdeu a espada, pô. Ele pega Vai as lá 3 o cara espadas fazer durante outra a espada história. pra ele. Aí O é forjador de sacanagem. espada fica bem bonzinho com ele. O Doji já chega lá com a faca nas costas assim pra dar a espada pra Tanjiro e dá uma facada no Tanjiro. O cara ri demais. É muito massa. Ah, não, O gente. bicho Pelo fica amor de Deus, puto, Tanjiro. velho. Pelo amor de... O legal de Kimetsu assim, é que além vamos dizer assim, dos arcos dramáticos deles serem bem convincentes, eles sabem dosar assim. Você tem o lado É muito cômico bem muito construído. bem desenvolvido assim, e não é baseado em situações, é baseado em traços da personalidade de cada um. Então, por exemplo, o Tanjiro, ele tem aquele humor da inocência, né? O Zenitsu é aquele humor vamos dizer assim, da covardia dele. E o Javali é a força bruta, né? Vamos dizer assim. É baseado todo na ignorância. Então ele é que tem aqueles, vamos dizer assim, aquelas situações mais absurdas e inconsequentes, né? Tanto que a gente pega aí pelo exemplo de quando ele se encontra com Tanjiro e Zenitsu pela primeira vez, né? Você diz, pô, que esse cara? Por que ele faz isso? Ele faz porque ele faz, é o que ele Apenas faz. isso. É verdade. Você tem que aceitar. E não é nem um pouco forçado, né? E quando chega o momento da ação, é a ação pura e simples. Porque a estrutura do filme, ela não é a estrutura de um filme, né? Porque ela é adaptação do mangá, e os mangás usam lá a lógica lá do Kisho Tenketsu, né? Ele vai ter 4 arcos, né? Que ele vai ter uma introdução, ele vai ter um desenvolvimento, ele vai ter uma reviravolta, e aí ele vai ter um clímax. Certo? E aí ele tem esse ponto bem construído com relação, porque primeiro ele faz um mini arco lá, né? Que é do Kizuki, né? Você pensa que ele vai ser o inimigo definitivo do filme, né? Ah, vamos resolver o problema com... E ele já tem o clímax dele, né? E ele tem o clímax Dentro dele, exatamente. Do arco dele tem um clímax da ação dele. E como a construção de fase é uma fase bem mediana, né? Por quê? Porque os personagens aparecem, o Rengoku ele fica totalmente em segundo plano, a luta é das crianças, né? Do Tanjiro, do Inosuke e do Zenitsu. E eles que resolvem lá até o problema no trem, né? Quando o Rengoku aparece, acorda, ele só acorda para proteger as pessoas dentro do trem, né? Que ele diz, eu tomo conta desses 5 vagões que vocês tomam conta do resto. E Até aí, porque se ele fosse enfrentar o cara, né? O cara não dava nem não pro dava cheiro. nem pro cheiro. E aí ele tem esse arco aí bem natural, né? De crescimento dos personagens principais e tal. O Rengoku lá, overpower, não intervém na luta porque ia ser covardia, ia acabar a batalha muito rápido e tal. E aí essa fase é bem regular mesmo, ela não tem nada de novo. Ela tem a apelação lá da psique dos personagens, tem as partes cômicas, tem partes emocionantes, tem o Tanjiro lá levando uma furada lá, pra variar, que o Tanjiro sempre leva um golpe pra ficar sangrando muito nas lutas, parece o Shiryu. É foda, O né? Tanjiro sempre tá sangrando durante as lutas. Pelo menos não tá cegando os olhos. Aí quando você pensa que a história vai acabar, né? Que eles vão partir, que aquilo ali tá resolvido, aí vem a reviravolta, né? Que é a chegada do Akaza. Aí o clima da história muda totalmente. É que no caso aí é aquele lance de 4 atos, né? Se a gente for pegar pelo que o pessoal estuda aqui no Ocidente, né? A gente é acostumado com obras em 3 atos, né? E no caso no Japão tem muito disso. Ou você tem um grande epílogo depois do 3º ato, que geralmente esse epílogo é para dar uma resolução, que seria o 4º ato, né? Ou você tem o que teve nesse filme, que é um outro arco, literalmente, com climas, com tudo, aí começa tudo de novo. Então, assim, é como o Denison falou ali, a grosso modo, o filme ele vai numa levada, cresce,
tem um ápice, você pensa que resolveu. Mataram o monstro da semana. Né? E aí a gente, pronto. E agora o que é que tem? Não tem mais nada. Não, que é isso. Aí chega... Algo bem fora da curva, né? A situação, porque você tá enfrentando a lua inferior número 1. Aí de uma hora para outra chega a lua superior número 3. E o cara é forte daquele jeito, ainda é o número 3, tá entendendo? Você imagina o que vem depois daquele cara, né? Além do Muzan. E um cara forte como o Rengoku foi morto. E a adaptação do mangá para o filme foi fiel? Ou ficou alguma coisa extremamente fiel, idêntica, até as falas. Eu tenho as falas decoradas que eu acho que dava pra assistir sem precisar nem ler a legenda. Era melhor até tu fazer a legenda do filme do que a empresa. Acho que ia sair melhor do que a legenda que colocaram lá do outro tradutor. Não precisava nem. Olha que eu achei com a legenda bem ruim também. Eu praticamente nem olhei pra legenda direito, tá? Assisti direto. Caramba, interessante que fizeram tão fiel assim. Não, é idêntico, é idêntico. Fiel mesmo. Não teve... Teve um personagem que a gente não comentou aqui, a Nesco, né? A presença dela no filme, bem pontual, né? Porque a gente meio que esquece a presença dela e do nada ela sai da caixinha, aí tem um momento dela de fofura lá, né? A Nesco é outro ponto muito interessante na história do Kimetsu Yaiba, porque ela aparece daquela forma ali como o objetivo do Tanjiro, né? Que é salvar ela. E às vezes a gente esquece que a gente acaba pensando que ela é muito frágil, né? Que ela precisa ser protegida. Mas ao longo da história ela cresce de uma maneira idêntica aos protagonistas, participando de confrontos e sendo extremamente relevante em momentos difíceis. Viu? Ela vai protagonizar muitas cenas de emoção ali. Ela não tem uma participação muito grande, porque nesse ponto aí ela ainda estava nesse processo de desenvolvimento. Mas já na próxima fase agora, do início da segunda temporada, ela já tem uma participação muito importante nas conclusões. E também para ela não virar um deus ex-máquina, né? Sim. Mas que foi interessante foi aquele momento que ela desperta. Eu não lembrava que ela tinha aquele poder do fogo ali. Ela não usa lá contra o Rui lá. Esse é outro detalhe, né? Os animes muitas vezes deixam as coisas subentendidas. Aquela vitória do Tanjiro sobre o Rui não é uma vitória que foi só dele, né? No momento que ele quase corta a cabeça do Rui. Ele só consegue cortar a cabeça do Rui por causa da ajuda do poder do fogo da Nezuko lá, né? Que ela consegue incendiar o próprio sangue lá. Sim. Ele usa o Hinokami Kagura e ela usa lá o poder do fogo lá. Os dois juntos conseguem quase, né? Cortar a cabeça do Rui, né? Porque ainda tem a interferência lá do... porque no último instante o Rui corta, né? A própria cabeça, aí o bicho se reconstrói lá. E aí o Tomioka chega pra resolver. Mas a Nezuko é um personagem muito bom mesmo. Ela ainda tá tímida assim no desenvolvimento, mas nas próximas fases aí podem esperar muita emoção vindo dela. Ela volta a falar? Não posso dizer. Ótimo. Aguarde eu leio, né? Dos dois. Eu acho que quando, assim, claro, o mangá já acabou, né? Mas eu acho que quando o anime terminar, a gente ainda vai ver muito desdobramento, assim, muito efeito de Kimetsu no Yaiba em obras futuras, tanto de mangá quanto de anime. Recentemente porque, saiu assim, um capítulo extra do Kimetsu, né? Pós-final. É sério? Saiu. Teve até um especial do Dia dos Namorados lá no Japão. Mas não sei se foi animado ou se foi só uma novel. Não, já começa por esse marco assim de ser um filme que adapta uma fase do mangá. Um arco oficial do mangá, né? Exato. Isso já é algo interessante assim, entendeu? Mas eu digo até na forma da construção da história. Porque, de novo, os personagens, principalmente o protagonista, ele foge muito das convenções que a gente tinha até então. Né? Assim, o Tanjiro, ele em nenhum momento a gente pode, assim, Kimetsu no Yaiba pode ter os defeitos dele e tal, né, e tudo mais.
porém, o Tanjiro, ele é um protagonista que eu acho que vai demorar pra aparecer outro como ele, viu? Não, você pode ver que, tipo, além de ter que desenvolver todos os personagens praticamente são bem desenvolvidos, né? Inclusive os pilares, todo mundo tem sempre o seu Ele não tem background. essa falha não mesmo. Sempre, todos os personagens que apareceram vão ser bem desenvolvidos. E ainda tem aquela parada do Android 17 com o problema no rosto ali, que a gente não sabe o que foi que aconteceu, que é o líder lá dos O pilares. Android Né? 17 também tem umas mitadas na história, né? Tinha que ter, né? Porque se o bicho é o líder, é fodão, todo mundo tem medo dele. Uhum. Tem que ter, E né? tem um lance que é legal quando ele se encontra com o Tanjiro lá na sede, né? Vamos dizer assim, dos pilares. Que ele faz referência àquela médica que é uma Oni, né? Mas ele faz essa referência só para o Tanjiro, né? Então assim, ele tem muita história ali que a galera não sabe, né, ainda. E no E final, a introdução do filme também é muito boa, porque mostra aquela cena dele visitando o cemitério, né? sim, E ficou bem maior do que é no mangá, né? Eles colocaram um cemitério gigantesco, que é um cemitério de pilares ali, né? Todos os dias, religiosamente, ele visita todos os túmulos e fala o nome de todos os Hashiras mortos até ali. caramba. Religiosamente. Não fica claro não. E ali é uma analogia ao evento que se segue, né? Porque o Rengoku se torna mais um, né? Que vai receber a visita dele todos os dias. E é bem simbólico aquela cena. Então no retorno aí da próxima temporada a gente vai ter as consequências disso aqui, o Tanjiro e seu grupo visitando o pai do Rengoku, né? Que a gente vai entender. Inclusive, Eu acho que ficou interessante isso, que a gente vai entender o porquê do pai ter largado, sim, né? vai mostrar tudo, sim. Bem direitinho. Não fica ponta solta, não. Os créditos finais, as cenas dos créditos lá são tudo do Rengoku. Tudo é dele. É muito legal também. Vou Muito dar até twist. um spoiler aqui interessante, assim, antecipado, que não adianta nada, né? Que o punho da espada do Rengoku ficou, né? E o Sim. Tanjiro, ele herda esse punho pra si. Ah, é porque quebrou, é verdade. É, A empunhadora? a A empunhadura. empunhadora da espada? Que é uma forma de uma chaminha. Aí ele vai herdar tem um esse lance punho. também Porém, ele não usa o punho porque ele não se acha à altura suficiente, digno o suficiente, para poder usar o punho do Rengoku. Só quando ele se achar forte o suficiente é que ele usa essa empunhadura. Isso acontece na batalha final mesmo. Caramba, bicho. Então Na assim, batalha final. teoricamente o anime tem mais o quê? 2 temporadas aí? Cara, pelo que se segue, tem muito pouca coisa, viu? Deixa eu contar aqui, viu? Tem 1, 2... Ai, que bom ver história Pois é. desse meio e fim. Pois é. Chega desses porcarias, no bom sentido, dessas porcarias de heróis norte-americanos reciclados a cada 2 anos. Cara, Saco. por incrível que pareça, é porque de memória aqui agora, se eu não me engano, tem 2 fases, né? Mais ou menos como essa do Rengoku. E depois já é a batalha final, que é uma batalha generalizada que todo mundo vai invadir lá pra tentar matar o Muzan lá. Vocês duvidam que pelo menos a última batalha seja adaptada por filme, por exemplo? Vocês duvidam? Não. Acredito que não. Que Ou não vai ser então, adaptado. se for adaptado pra um filme, pode esperar, tipo assim, 2 horas de luta direto, viu? Não tem nem desenvolvimento, é só luta. É. Tem tempo nem pra diálogo. Tem não, né? Cara, olha, eles vão, tipo assim, vão pra parte final lá. Cara, é só luta. É só luta. Não dá tempo da galera respirar, não. É um negócio assim de outra dimensão. E tem outro outra arco dimensão. assim, Zó, do tamanho desse do filme, que dá pra ser adaptado também? Não, depois disso aí todos os arcos são longos arcos. É. Não pode ter sido um tiro único, né? Porque realmente esse arco aí é muito curto no mangá. Mas, se eu não me engano, são 6 capítulos ou 7. É coisa muito rápida, sabe? É um arco assim que, para os padrões de um anime mangá, né? O arco tem apenas 2 meses. E a galera constrói arcos no mínimo de 6 meses. Pra você ter ideia, o My Hero Academia, que tem
que tem assim, arcos bem mais curtos, né? Comparado os animes mangás que a gente tá acostumado a fazer sucesso. Os arcos dele eles são planejados para ter 6 meses, né? Os arcos a cada 6 meses. O One Piece, por exemplo, também tem arcos montados para durar 1 ano. Só que o Oda faz o arco durar 3. 3 anos. 3 anos no arco só. É fogo. Tipo assim. E esse arco do trem é muito curto. Os outros eles devem ter tido na época, acho que arcos montados para 6 meses, né? O que gera o quê? 50 capítulos médios. 50 não, 25, 30 capítulos. Por aí. Bom, eu saí do filme com essa sensação de tipo, salvou todo mundo, salvou. Mas você sai com essa sensação de tristeza, de melancolia, de ter perdido alguém muito importante, né? E me deixou mais animado pra continuação aí, que eu tava meio assim. Tava meio. Eu comento muito com o pessoal assim, que Demon Slayer, ele ultrapassou uma linha que às vezes os animes e mangás demoram pra ultrapassar, né? Que é essa linha que eles matam personagens carismáticos. Não é todo anime e mangá que faz isso. E aí você tem, por exemplo, ali, eu não lembro quantos Hashiras são, acho que são 8, não lembro. E o Rengoku ter morrido ali é uma assinatura de que nenhum desses Hashira tá livre de morrer ao longo da história, tá entendendo? Nem personagem principal do vídeo. E o Rengoku, se você analisar, a gente não teve nem tempo de se apegar tanto a ele dentro da série, e ele causa esse impacto assim tão importante, assim, ele consegue transmitir pra gente o quanto ele era importante naquela hierarquia, né? E também tem o lance do próprio arco do Rengoku, que é a relação dele com a mãe dele, né? Sim. Que é uma coisa muito curta, mas que marcante. Dentro do filme é muito bem, é bem feito e é convincente. E os covos fofoqueiros no final levando as informações pra todos os pilares, né? Então ali você percebe que a galera gostava muito dele, né? Inclusive aquela ceninha foi acrescentada. Pronto, tem um acréscimo que não tem no mangá. Que é a cena que o corvo sai voando no finalzinho, que dá um close, o corvo tá chorando também. Aí no final do anime a gente vai descobrir que o corvo era o Tanjiro. O fogo aqui. Gostou da referência, né, Dani? Quem viu vocês já viram o trailer da próxima temporada? Não, também não. Então o que acontece? Já tem trailer? Já faz tempo. Que ele vai pro bairro das proteções lá de Kyoto. Peraí, não tem data, mas já tem trailer. Tem, é só um teaserzinho. Isso. É um teaserzinho. Então, assim, no final do filme, já tem uma das cenas já conecta direto com o teaser da segunda temporada. O Sui lá, ele aparece já no distrito mesmo. Que ele é o próximo Hashira que vai participar da fase, né? É o ninja, né? O Sui. Que é aquele cara lá que tem umas pedras amarradas lá no cabelo lá. Na testa. Então, assim, já entrega, assim, já conecta diretamente, não é que entrega, assim, faz uma conexão muito rápida e muito direta com a próxima fase. Então, literalmente, assim, terminou o filme, já vai direto pra série. E o Sui é um personagem muito cômico, né? Que o cara tem 3 esposas, bicho. Quem? O Sui, que é o próximo Hashira. Ele tem 3 esposas. É muito engraçado, velho. Quando o Zenitsu encontra ele assim, como você pode ter 3 esposas? Eu falei, meu amigo, aí é problema meu. Ele fica lá puto com o Sui porque o bicho tem 3 esposas e ele não tem uma namorada. Aí ele passa a fase inteira com raiva do bicho, velho. É muito engraçado. Putz. Como eu falei, né? Ele tem esse problema do arco dele, como é desenvolvido. Ele parece só mais um episódio comprido do anime, que coleta todas as coisas boas que no geral apareceram até agora. Mas é divertido. É legal você ver a continuação bem feita da história que a gente estava esperando ver. Ele não é um filme, assim, eu posso falar a verdade, eu não achei o filme emocionante de forma nenhuma, como falam. Mas ele tem momentos pontuais muito bons.
Se você conhece os personagens e você vê aquelas cenas que explicam um determinado momento, mesmo que sem palavras, isso é muito legal. Isso só mostra que a série é um sucesso, que ela é bem construída, que o autor, a autora tem a coisa bem estruturada, bem explicada, com tempo relevante para fazer as coisas. Então, como filme isolado, peraí. Como filme isolado, só o problema do desenvolvimento inicial, mas como é a continuação de uma história que precisava daquele crescimento, não é muito relevante. Então, infelizmente, o único detalhe que é novidade pra gente, que a gente talvez não esteja muito acostumado, pelo menos eu não estou vendo muito isso no Brasil, é que nós estamos entrando possivelmente numa era de filmes de nicho como nunca se houve. Você é fã de Star Trek? Vai assistir um filme de Star Trek que quase de forma geral funciona se você não conhece a obra total ou a obra de que ele é baseado naquele momento. Funciona como filme. Kimetsu no Yaiba, o Trem Infinito, você depende de um material denso, de 20 e tantos episódios ou mais, para você chegar ali e compreender toda a mecânica da história. Quem são os personagens, por que ele é assim, com o que eles estão lutando, o que são aquele universo de criaturas, por que existem golpes especiais, porque são crianças que estão lutando junto com gente estranha, sabe? Você precisa de uma bagagem. Eu vi comentários que nos Estados Unidos tem gente assistindo que nunca viu o anime. Então, tudo bem. Eu não tenho contato com a repercussão que isso está tendo. Então, eu acho interessante que esse mercado evolua, porque a gente vai ter um crescimento de várias áreas intermediárias junto. Porque se um filme desse chega e faz sucesso e as pessoas estão interessadas em saber de onde veio, é interessante para o canal de streaming que vai crescer. É interessante para o público que vai aumentar, é interessante para a comunidade que vai crescer, é interessante para a mídia como um todo ganhar respeito. Então, ver uma obra dessa, que é um complemento a algo existente, que está chamando a atenção do público, porque fez dinheiro no mundo inteiro, porque tem um tema que parece ser banalizado, mas está sendo bem tratado, e que tem um pano de fundo que é muito coerente e bem construído, eu quero que mais coisas assim surjam. Então, o filme, para mim, nesse momento, ele está tendo essa importância, tá? Ele, como ser um dos primeiros, se não o primeiro a trazer esse formato pra gente, que está chamando a atenção do público. Então, quem assistiu Kimetsu no Yaiba vai querer ver o filme, quem sabe da repercussão do filme vai querer conhecer Kimetsu no Yaiba. Então, eu acho que o filme é muito competente nesse ponto. Não, assim, pegando essa deixa que o Denso levantou, essa questão que... E é mais uma prova daquele lance que é o anime, né? O longa-metragem, ele é feito para quem acompanhou o anime. Tipo, eu não vi, não quero ver e tal. Ele, como uma obra isolada, funciona. Claro, você tem que ter um conhecimento mínimo do que você vai ver, uma sinopse ali para lhe orientar, mas entendendo a plenitude, assim, vamos dizer, aproveitar a história no máximo, só quem realmente acompanhou a série desde o começo. E aí tem aquele lance, o sucesso comercial, aí a gente pode avaliar vários fatores que contribuíram para que o filme fizesse tanto sucesso e rendesse tanto dinheiro, ao ponto de desbancar financeiramente, né, a arrecadação de Viagem de Chihiro, se eu não me engano, né? Então, assim, uma coisa é o êxito comercial, que aí tem vários fatores, mas o primordial, o primeiro fator a ser avaliado é se o filme não fosse bom, não, assim, só a série sustentaria esse sucesso todo. Tem outros fatores aí que colaboram para essa arrecadação monstruosa, mas se o anime não fosse bom, né, se o filme não fosse de qualidade, não atrairia tanto público. E aí a repercussão dele fora do Japão, claro, tem os fãs, e aí, como você falou, né, tem gente também que nem é fã, nem chegou a ver
a série, né? E tá indo ver, ou porque tá sendo recomendada, ou porque a repercussão ajudou muito nisso aí. O famoso boca a boca, né? Ajudou a fazer as pessoas, estimulou as pessoas a irem ao cinema, né? Vamos ver também aí quando começar a ter a venda do material para home video, né? Principalmente no exterior, que isso também é uma outra receita que a galera vai ganhar em cima desse filme. Mas no geral, assim, eu acho ele um filme muito competente dentro do universo dele. Não é vamos dizer assim, não é a animação de longa-metragem mais legal que o Japão já produziu, mas dentro desse contexto de um filme sequência, não é nem que é baseado, ele é uma sequência direta de uma série, e tudo que ele vem conquistando vai repercutir por muito, muito tempo, eu acho. O que eu tenho a dizer acho que foi uma pessoa que mais falei, assim, tava com uma hype muito grande, porque, como eu disse, acompanhei o mangá, sabia tudo que ia acontecer, não me surpreendeu, né, me empolguei, me emocionei da mesma forma que aconteceu lendo o mangá, porque sempre tem aquela questão da trilha sonora que eles acrescentam, da direção que é muito boa. Tem essa questão realmente da produção, que até me surpreendeu, porque imaginei uma animação melhor que a da série, né? Mas eles fizeram algo bem próximo, tem uma diferença muito curta. E é legal a gente ver um produto seriado que tem uma qualidade próxima de um filme, sabe? Eu não fiquei triste pelo fato dele não ter uma animação melhor que a série. Fiquei feliz pela série ter uma animação num nível bem próximo de um filme. E assim, é um anime que eu recomendo, né, que as pessoas acompanhem. Ele é um anime muito fora da curva, personagens, anime mangá, né, personagens marcantes, diferenciadas, situações que vão vir aí que diferem muito de tudo que as pessoas estão acostumadas a consumir, né, porque, como eu disse, não há personagem que não está livre de sofrer uma morte horrível ou de ter alguma deformação permanente, sabe? É algo assim que é muito chocante. Você vê personagens que você gosta lá, que você torce, que você quer ver seguir em frente, de repente o cara, sei lá, perde uma perna, perde um braço. É bem pesado, assim, no modo como eles fazem. Porém, sempre tem resultados muito emocionantes. E eu recomendo muito, porque comparado aos shonens de batalha que a gente está acostumado a ver, no qual você junta 7 esferas e traz o cara de volta à vida 5 vezes, você vê o cara ali morrer e você saber que ele realmente morreu, sabe, na história. Personagens que você nem esperava, é uma experiência bem forte, assim, e eu recomendo muito. Eu queria só fazer um adendozinho aqui. Acabei de descobrir isso, pesquisando aqui um pouco mais a série avulsa. Parece que quando estava rolando o filme no Japão, teve uma apresentação do modelo do trem real numa estação de trem japonesa. Que, como muita gente já conhece, existe uma fanbase inacreditavelmente enorme no Japão de fãs de trem. Né? E assim, o trem é uma coisa que atrai muito a população comum, não só como viagem, mas como objeto de admiração, de tecnologia, né? Desde as Marias Fumaças que vieram lá da Inglaterra até os trens balas de alta velocidade de hoje. E eu tô deixando aí no nosso grupo da organização do Nerd Debate o link para o trem, e entre as coisas que estavam à disposição, não só o trem, aquele bentô que o Pilar come lá durante a viagem, né, tá à venda. Tá? Para quem não conhece o hábito, existe desde que o Japão é Japão, o hábito de fazer marmitas para se levar para fazer as coisas na rua, para se comer em piquenique, em festas, no horário do almoço do trabalho, e as estações de trem vendem
o bentô de estação, ou seja, o Ekiben, né? Para você comer nas viagens. E entre as promoções do evento, eu tenho o Ekiben que ele compra ali para você comer de verdade. Então eu tô deixando o link do vídeo aí para postar. Ele fica dizendo Subarashi o tempo todo, né? Delicioso! Delicioso! E olha que curioso, eles nomearam o trem com o mesmo nome que aparece lá na de Mugen, naquela plaquinha da frente. Eles decoraram o trem, os pequenos detalhes que faltavam para o ambiente do filme. Qual a tradução de Mugen ao pé da letra? Infinito. Certo. Entendi. Lembra que Mugen também era o nome do motor da McLaren de Ayrton Senna. Sim, ele partiu da estação de Kumamoto e ele foi até Hakata. Tô deixando os vídeos para vocês verem aí, ó. Gente, o Japão é lindo nesse ponto, né? A cultura pop é tão presente junto com a literatura comum no Japão que você tem esses momentos de experiência. Os fãs podem ter uma imersão, nem que seja superficial, para qualquer coisa que é lançada lá. E, gente, você podia entrar no trem do filme. O trem existe. Muito legal, velho. Eu tive a oportunidade de ir num trem lá da composição da JR, da série 500, que é aquele trem que foi decorado com as cores do EVA 01. Foi bem propagandado isso até um ano atrás. Pô, entrei nesse trem, gente. É muito incrível. É uma dessas coisas que faltam para aqui pro Ocidente, a gente poder explorar isso. Então é isso, vamos encerrar aqui mais um podcast Nerd Debate, mais um filme, mais uma animação japonesa aí que a gente comenta. E em breve voltaremos com mais pautas de animes aí pra você. Então obrigado, Denison, Janúncio e Zod pela presença em mais um podcast. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final e até a próxima. Valeu! Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.